A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite. Bem-vindos a Sempre o Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, a quem a gente agradece esse incentivo. Agradecemos também a toda a equipe aqui da Biblioteca Pública de Minas Gerais, em especial a Gigi, e a equipe que está trabalhando aqui hoje. Muito obrigada por nos acolher. O Sempre um Papo está sendo gravado, ele vai ir para o canal do YouTube depois, então, desde já eu peço a autorização do uso de imagem de vocês. A gente vai abrir para perguntas, então eu peço também para quem for participar, esperar o microfone chegar até vocês, se apresentar para a gente conseguir captar o áudio da pergunta, para ficar editado nesse programa. No canal do YouTube do Sempre um Papo tem mais de 1000 programas gravados, então dá para explorar bastante a respeito da literatura, dos autores brasileiros, internacionais e mineiros. A gente tem aqui o nosso intérprete de Libras, que vai nos acompanhar até o final. Muito obrigada, Hermes Araújo, bem-vindo. E a vocês, obrigada pela presença. Hoje a gente recebe aqui uma escritora muito especial para mim, para o Sempre um Papo, nossa parceira, participa com a gente aqui do lado onde que eu estou também, às vezes, como mediadora. A Daniela Zuppa é jornalista, é escritora, formada em comunicação, com uma trajetória marcante no jornalismo cultural, construiu uma carreira dedicada à valorização da cultura, atuando em veículos de comunicação de grande destaque no Brasil. Após uma trajetória bem-sucedida, em mais de 3 décadas de jornalismo, ela se dedica à carreira literária e ao jornalismo autoral em sua newsletter e em seu próprio canal no YouTube. Escreveu o livro Arro, Amanhã, Hoje é Ontem, que é um best-seller. Hoje, Daniela participa com a gente, lançando o seu segundo livro, O Dia em que Encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo, lançado pela editora Miglin. Então, vamos receber a nossa convidada, Daniela Zuppa. Alegria demais, estou honrada em conversar com você aqui no Sempre um Papo, Dani. Alegria minha, obrigada pelo convite, obrigada aí pela presença. Tanta gente querida, tanta gente querida, ilustre. Obrigada. Olha só, Kiko, Carlos Marcelo, Rodrigo Leste, amigos queridos. Obrigada pela presença. Bem-vinda, Dani. Antes da gente entrar aqui no livro, O Dia em que Encontrei Bob Dylan numa livraria. Tem que pegar um fôlego, né, para falar. O título é longo. Sim. Meu editor falou comigo, não vai dar para colocar mais nada na capa. Só o título. Ele ali, falando ele chegando. Alexandre Machado, obrigada pela presença, editor da Miglin. Dani, antes da gente entrar no livro, vamos contar um pouquinho da sua trajetória, dos seus primeiros encontros com os livros, com a literatura e até com a escrita também. Lá na infância, vamos buscar essa sua memória que é tão boa, né, que você trouxe aqui para o livro. Bom, prazer estar aqui
participando do Sempre um Papo, já que a gente está falando, né, da minha vida de leitora. O Sempre um Papo é um projeto que faz parte da minha vida de leitora. Eu me lembro, a gente está falando em quase 40 anos, né, dessa trajetória. Eu me lembro, primeiro como leitora, de assistir aos encontros, vi Saramago, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Depois, como jornalista cultural, entrevistei tantos autores, né, que vocês convidavam, e agora, de uns anos para cá, tenho essa alegria de também participar como escritora. E eu acho que a minha vida de leitora, ela começa muito cedo, e graças ao meu pai, principalmente, que era um homem que amava os livros, que tinha uma pequena biblioteca em casa. Ele não era escritor, mas ele tinha assim, uma estante, uma pequena biblioteca mesmo, cheia de livros, e meu pai era uma figura um pouco misteriosa para mim, assim. E eu acho que, de alguma forma, eu tentava me aproximar daquele gigante, né, para mim, uma garota, através dos livros. Então, me lembro de nós dois assim na biblioteca dele, e eu perguntando: que livro é esse, que livro é esse, que livro é ele? E dele eu herdei também o gosto por marcar, ler marcando muitos livros, né? Eu descobri que tem até um nome para isso, é marginalia, né? Quem marca assim aquelas notas na margem dos livros. Então, eu acho que a minha vida de leitora começa muito cedo, praticamente com a alfabetização, assim, através da biblioteca do meu pai. E acho que fui para o jornalismo mais tarde, bem mais tarde, graças em grande parte ao meu amor pela escrita, pela leitura, pela escrita, né? Que hoje, né, depois de anos aí, como você disse, dedicados ao jornalismo, eu acho que finalmente tomei coragem de escrever. Que bom, né? Eu acho que não dá para a gente entrar nesse livro, né, sem falar da sua estreia na literatura, né, com um livro tão potente que é o Arro, que é também um livro de ensaios, né? Você considera, já me disse, os dois um livro de ensaios. Eu quero te pedir para fazer esse paralelo entre esses dois livros, de que forma que o Arro está presente aqui e trouxe também a sua forma de escrever tão consagrada, né? Tão poética, tão sensível, que eu percebo também nesse segundo livro. Eu acho que são dois ensaios pessoais. Assim, eu sempre tenho um problema com esses rótulos, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para isso, mas eu considero os dois, quer dizer, são duas não ficções literárias, né? Dois ensaios pessoais sobre temas diferentes. Para quem não sabe, o primeiro livro, o Arro, né, Amanhã, Hoje é Ontem, é um livro que eu escrevi assim durante um tratamento, né, durante um diagnóstico de câncer. Mas que não é um livro sobre o câncer, né? É um livro sobre a vida a partir dessa perspectiva da morte, não como uma ideia, como uma certeza que todos temos, mas como alguma coisa que está diante de você, né? De uma maneira assim irrefutável, irremediável, né? Preciso olhar para isso. Então, eu acho que Arro é um ensaio sobre a vida a partir da perspectiva da morte. E esse livro é um livro de viagens, mas que também fala da viagem sob a perspectiva da jornada, né? Eu escolhi para a epígrafe do livro a frase do Jack Kerouac, né, que é um mestre da literatura de viagem, na minha opinião, que é estrada é vida. Então, acho que da mesma forma que o primeiro livro não é um livro sobre o câncer, né, é um livro sobre a vida, eu acho que esse também é um livro sobre viagens, e não é também. Acho que eu sou, como escritora, eu sou meio um blefe nesse sentido, assim, eu engano um pouco os leitores, porque, na verdade, a estrada é uma grande metáfora para a vida, né, para essa condição humana de estar no mundo, né, essa distância entre dois pontos, sobre a qual tantos escritores já falaram, né, muito melhor do que eu, que é esse ponto que é o nascimento e esse ponto que é a morte, né? Então, tudo que acontece entre esses dois momentos, né, que é a condição humana no mundo, que eu acho que essa é a estrada. Então, acho que a viagem é uma metáfora também. Eu faço, sim, relatos de viagens que me marcaram por diferentes razões, mas eu acho que o que está por trás dessas viagens é um ensaio também sobre a vida. Então, acho que os dois se encontram não só no estilo, como você falou,
mas eu acho que são livros que eu escrevo, são livros de uma autora que está colocando sentidos no mundo, sabe? E eu acho que essa talvez seja a semelhança, seja o que aproxima esses dois livros assim. E quanto à poesia, eu acho que ela atravessa tudo que eu faço, né? Até o jornalismo hoje em dia. Eu acho que a literatura trouxe para a maneira como eu escrevo os meus textos jornalísticos, ela trouxe essa liberdade, assim, uma certa autoralidade, onde eu não tenho mais medo de colocar esse olhar, que é um olhar... eu acho que eu tenho um olhar que busca a poesia, né? A poesia ela me atravessa em tudo assim, que eu vivo. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que eles podem ser definidos, nas suas diferenças e semelhanças. E de que forma, Dani, que tem um período aí, né, um hiato grande entre um livro e outro, né? Você mesmo disse que não teve essa pressa, né, de lançar o segundo livro, que eu imagino que foi bem cobrada, né? Sempre depois de um livro de sucesso, o autor fica ali, né, as pessoas perguntando pelo próximo. Mas quando que você teve o clique de trazer essas viagens, né, de escrever esse seu encontro assim com o roadbook, né? Quando que esse gênero chegou para você? Falou, com a viagem que eu vou trazer isso tudo que eu quero, que são com essas histórias de viagem. Eu sou um pouco mais intuitiva, sabe, assim, nas escolhas. Eu acho que eu escrevi o primeiro livro sem saber que eu estava escrevendo um livro. Na verdade, era meio que um diário assim de bordo, né? Eu estava ali escrevendo sobre as questões existenciais, né, que me motivavam, que me atravessavam naquele momento tão fatídico assim, né? E desse diário surgiu um convite para publicar depois do documentário. Então, eu acho que foi um livro que eu escrevi sem saber que estava escrevendo um livro. Esse não. Esse é um livro que o tema acho que surgiu de uma maneira mais intuitiva, foi durante uma viagem, mas esse foi um livro que eu sentei e escrevi, como quem sabe que está escrevendo um livro, que reescreve, que, sabe, revisa, recomeça várias vezes, tanto que ele teve um processo mais longo, né, na escrita. O primeiro foi escrito de uma maneira mais fluida, mais rápida, talvez por não estar sendo pensado naquele momento, né, para ser livro. Eu hesitei muito, confesso, eu hesitei muito em escrever o segundo livro. Eu acho que por várias razões. A mais óbvia e a mais, eu diria, talvez psicanalítica, né? A mais óbvia é que eu precisava de um tema. Eu não queria escrever um livro por escrever. Eu sou uma escritora que acredita que o livro começa a ser escrito primeiro dentro de você, assim, né? Então eu não tenho muita ansiedade. Como eu escrevo muito na minha newsletter, eu estou escrevendo, então eu tenho a sensação de que, né, de que eu estou fazendo alguma coisa com a minha escrita. E a segunda razão, talvez mais psicanalítica, é que eu descobri isso literalmente na psicanálise. Eu tinha medo de escrever um segundo livro, por várias razões. Assim, eu tinha medo porque o primeiro foi bem sucedido e eu tinha um certo receio de uma cobrança pessoal ou de uma cobrança de outras pessoas, né? Pelo segundo livro, para que ele fosse assim ou assado, né? E quando surgiu quando eu completei o livro, isso veio a coragem, que eu li, reli, treli, aí veio a coragem. Eu falei, não, é uma outra história, é uma nova estrada. É sempre uma nova estrada. Eu acho que mesmo, imagino eu, que autores que escreveram 10, 20 livros, sei lá, eu acho que é sempre a página em branco, de alguma forma, ela é sempre assustadora, ela sempre exige um certo grau de coragem. Então, eu acho que eu escrevi sem o compromisso comigo mesma de publicar, mas quando ele estava pronto, eu falei, não, ele fica de pé. Eu gosto de pensar que ele fica de pé. Eu gostei do resultado e encontrei a Miguelinha assim, num belo acaso, e eu tinha certeza que precisava ser um livro bonito, um livro de viagens, um livro com imagens. Então, quando o Alexandre Machado e a Naila, que é designer, entraram
na equipe, no projeto. Aí eu entreguei, eu sabia que o livro estava pronto. Aí a ansiedade passou, o medo passou, a coragem veio e só virou alegria, né, de colocar no mundo. Voltando um pouquinho Porque antes... tem esse negócio do segundo livro, do segundo disco, não tem? Tem uma síndrome assim, ela é conhecida. Né? Quando você faz um primeiro, será que vem um segundo? Será que faz sentido? Será que é isso mesmo? Né? Eu acho que essa pergunta ela faz parte de todo mundo que cria alguma coisa. É verdade, a gente tem relatos de vários autores falando isso aqui. Voltando um pouquinho aí antes da edição, falar um pouco do processo de escrita do livro. É um livro de memórias, sobretudo, né? De memórias, de lugares e, sobretudo, de sentimentos, né? O que a pessoa, Daniela, sentiu quando estava naquele lugar, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa recuperação de memórias, como que foi esse processo também para você, né? Bem aleatório, bem desorganizado, assim, bem caótico. Eu começo a escrever o livro em 2020. Estamos em 2025, né? Durante uma viagem. Embora eu não tivesse, naquele momento, assim, uma ideia muito clara do que seria o livro, eu sabia que alguma coisa... Pode falar qual viagem, né? Posso, não é? Mistério é só o encontro com Bob Dylan numa livraria de Socorro. Essa a gente pode falar. É uma viagem à Suécia, que está muito presente nesse livro, em alguns capítulos, né? É um livro, são relatos de viagem, eu acho isso interessante. Assim, cada capítulo é uma cidade. Né? E cada capítulo tem uma epígrafe, que é um trecho de música ou de poesia, né? Mas isso tudo foi se construindo depois. Naquele momento eu sabia que queria escrever alguma coisa, alguma experiência, eu não sabia nem se era uma ficção naquele momento. E aí um belo dia, ou melhor, no meio da madrugada, eu levanto e começo a escrever um texto que está no livro, no início do livro, chama-se Um Ano do Rato, que é uma ficção, não tem nada a ver com o livro, com o tema do livro, né? Para quem não leu ainda, é uma ficção meio psicodélica sobre o ano do rato, 2020, e que eu deixei no livro, porque ele é o início desse processo, o início dessa escrita. Então, achei que, por alguma razão, ele precisava estar lá, como está, né? Aí eu volto para o Brasil. Todo mundo sabe a história. Março de 2020, a pandemia é declarada oficialmente. Aeroportos fechados, ninguém podia viajar, não era uma opção, né? Então, aí eu acho que a ideia ficou madura. Não, eu quero escrever sobre viagens. E acho que muito do que eu tenho recebido dos leitores, assim, de retorno da leitura, eu estou emocionada, eu me transportei para esse lugar, mas muito através do seu sentimento, das suas sensações. Eu acho que tem a ver com esse filtro da memória, que é uma memória muito especial, né, de um momento muito difícil e muito especial, onde a gente não podia fazer isso, que era justamente não podia viajar. Né? Só que eu não fiz isso de uma maneira organizada, quer dizer, eu não selecionei, bom, agora eu vou escrever sobre essa viagem, depois sobre essa... Existem várias viagens que eu fiz na vida que não estão no livro, e eu não saberia te dizer por quê. As viagens, eu costumo dizer que a memória foi selecionando. Então, de alguma forma, eu fui escrevendo sem me preocupar com que cidades ou sobre que cidades escrever. Sem ordem cronológica. Sem ordem cronológica, sem critérios geográficos, sem me preocupar com isso, embora agora, posterior, as pessoas perguntem muito sobre isso, mas no processo criativo eu não estava realmente me importando com isso. Mas eu comecei a perceber que aquelas cidades, né, o que elas tinham em comum era o tanto que, de alguma forma, elas me afetaram, afetaram o meu olhar, afetaram a minha vida por diferentes razões. Isso tem muito mais a ver com as epifanias da estrada, com os encontros que aconteceram, com as paisagens interiores que, de alguma forma, elas criaram em mim, do que, de fato, com os lugares apenas em que eu estava. Né? Tanto que, quando a gente fez o projeto gráfico, né, a ideia, e as fotos são minhas, né, a ideia era realmente... Eu dei total liberdade para o Alexandre e para a Naila, e a ideia era realmente... a ideia deles foi não
que as imagens não fossem ilustrações das viagens. Então, ninguém sabe ali se aquela foto é de Paris, ou é de Arraial da Ajuda, ou é... Talvez Ouro Preto, sim, porque, né, quem teve em Ouro Preto sabe. Né? As ladeiras de Ouro Preto ficam grudadas na retina. Né? Mas, de uma maneira geral, não tem essa relação, né, entre foto e lugar. E os textos também estão longe de tentar se aproximar de qualquer imagem turística de um lugar, né? Quer dizer, eu não estou ali escrevendo sobre o que você deve fazer, ou onde você deve ir, ou onde comer, ou o que visitar, ou que museus valem a pena. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a ideia é a viagem que cada um carrega dentro de si. Então, essa seleção foi absolutamente aleatória, uma bagunça mesmo, mas eu acho que o resultado foi bom, porque claro que existe uma linha, né, do tempo ali, que não é talvez o espaço e tempo real, né, mas tem alguma coisa de uma viajante, de uma autora viajante, que eu acho que, sobretudo no final do livro, se manifesta, se revela. Então, quando as pessoas falam um livro de crônicas, alguns leitores sempre falam, são crônicas. Eu não vejo como crônicas, porque eu acho que, pelo menos na minha cabeça de autora, existe... Claro que você pode... Porque quando você... Pelo menos quando eu penso em crônicas, eu penso em livros que você pode, de alguma forma, escolher aleatoriamente a leitura. Eu acho que esse é um livro que, de alguma forma, você vai mergulhando num outro tipo de paisagem, até chegar num lugar que é muito frio, e onde... Bem no final, eu acho que existe alguma coisa ali acontece que é muito reveladora, que é um clímax mesmo, e eu acho que é ali que o livro se expande. Então, claro que você pode chegar na última página para descobrir se eu encontrei o Bob Dylan numa livraria de Estocolmo, mas eu acho que vai estragar a viagem. Não, e é lindo que você começa se preparando para essa viagem, né? Você tem essa meio que uma linha do tempo mesmo para conduzir o leitor, né? Você citou a respeito das músicas, né? Que estão ali, está presente nas epígrafes. Fala um pouquinho da presença da música, né? Sua companheira de escrita, e também acompanha o livro todo, guiando o leitor também de forma bem lírica, né? Eu acho que assim é inevitável trazer na bagagem, né, as minhas referências musicais. E aí, Bob Dylan talvez seja a principal delas, mas tem outras também, né? A Patti Smith, que é uma verdadeira musa para mim, Nick Cave, Fernando Brant, David Bowie. Tem muita gente que... Leonard Cohen, quer dizer, são personagens do livro, né? Como você bem falou. Eu acho que foi uma maneira assim de trazer um pouco as minhas referências, e também foi muito curioso quando eu fui convidada pelo Estado de Minas para fazer uma playlist para o livro, né? Porque eu estava hesitando, eu estava querendo fazer, mas eu não estava conseguindo. E é um livro que transborda música para todos os lados. Então, eu falei, não, agora eu vou fazer, né? Porque, na verdade, eu acho que a música... Eu estou com Nietzsche no abro, né? Quer dizer, claro, sem a música a vida seria um erro, mas eu acho que é impossível para mim pensar uma viagem sem uma trilha musical. Qualquer viagem, né? Então, talvez isso tenha contaminado um pouco a narrativa, né? Não só a poesia, que também está nas epígrafes, mas a música, de alguma forma. É uma excelente companheira de viagem, né? Você está sozinho com uma trilha... Né, você tá sozinho, mas não está, né? Então, na minha vida, dentro do jornalismo cultural, a música sempre foi, eu acho, que a editoria mais forte, né? Que mais me capturou assim ao longo de 30 anos de jornalismo. E eu acho que é interessante que o livro tá contaminado com essa influência, né? E aí eu trago um pouco, eu sou essa autora viajante que relata, de fato, viagens que fez, mas eu acho que eu insiro ali alguns elementos ficcionais, né? E talvez ter trazido essas influências para o livro, eu tenha convidado esses artistas para serem meus personagens. Assim, foi uma forma, talvez, de eu me apropriar um pouco deles. Seus companheiros, né?
Quer ler um trecho para a gente? Vocês querem que eu leia? Vamos lá, se tem algum pedido? Eu tenho, já te falei. Vários. Falei, você pode escolher. Bom, para dar sentido, vou pegar um curto, para eu conseguir chegar até o final. Pode escolher com calma, viu, Dani? Falar de Lisboa, né? Se chama Sob o Céu de Lisboa. De um azul que merece seu próprio lugar na paleta. Até o cinza de Lisboa parece guardar dentro de si um certo azul. Azul Lisboa, azul melancolia. Há sempre algo que ficou para trás quando eu caminho em Lisboa. Um mapa subterrâneo que brilha sob meus pés. Caminho por Lisboa como quem busca velhos amores, buscando memórias em cada canto, ouvindo essa música interior que marca meus passos. Como um fado, cuja história está mais nos silêncios que nas palavras. Escuto. A cidade é minha trilha e me guia com sua música nessa noite entre dois mundos. Cidade conexão entre dois aeroportos, entre dois continentes. Lisboa que me ensina a navegar, porque viver é preciso. Alguns dias em Lisboa e a vontade de me perder em seus cafés e livrarias tão acolhedores no inverno. Mas viajar é também desistir de ver tudo. Subo em direção ao Largo do Chiado, o velho conhecido, chego ao café centenário que ostenta a estátua do poeta. Já o encontrei outras vezes, mas há sempre algo nesse clichê que me comove demasiadamente. A vida é mesmo desassossego, e encontro paz nessa constatação. Nunca serei nada, e afora isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Sorrio enquanto imagino essa frase estampada em um desses stories de redes sociais, citado por algum coach que omite a autoria do verso. Imagino Fernando Pessoa rindo e me dizendo: Álvaro de Campos não era mesmo eu. Vamos falar desse viajar é desistir de ver tudo? Que Vamos. Isso também está presente em outros textos aqui, né? Em outras palavras, né? Mas de se permitir o acaso também das coisas acontecerem, né? Eu acho que essa é uma das melhores formas de viajar, né? Como eu estava dizendo aqui antes da gente começar o papo, eu acho que viagem é uma palavra muito aberta, né? Cabem muitos sentidos nessa palavra, né? Para umas pessoas, eu acho que viagem é fuga, para outras é procura, para outras é deslocamento, peregrinação, jornada, né? Então, eu acho que você pode viajar de várias formas, e cada um escolhe a sua forma de viajar. Há quem viaje para encontrar um roteiro extremamente planejado, sem nenhuma surpresa, sem nada fora do script, né, do roteiro. Eu prefiro, e eu conto muitas histórias no meu livro de viagens em que o acaso foi um ótimo anfitrião, né? Porque eu acho que uma das coisas mais legais de viajar é se aventurar, né? Esse exercício de um deslocamento que ele é fora, né? Ele é um deslocamento físico, mas ele também é dentro, né? É um deslocamento físico que promove algum espaço interno, né? Acho que viajar é uma coisa que acorda esse espaço interno da gente, assim, porque acorda os nossos sentidos também, né? Então, eu aprendi a viajar contando com acaso, né? Então, é aquele restaurante que ninguém te indicou, mas você descobriu e ele vai ser o seu restaurante naquela viagem. É um caminhar solitário por uma livraria que vai ficar gravado na sua memória, que você não sabia que estava ali, talvez não seja a maior, nem a mais antiga, mas é onde você encontrou um livreiro com quem você estabeleceu uma conversa absolutamente fantástica. Ou encontra o Bob Dylan. Ou você encontra o Bob Dylan, né, numa livraria de Estocolmo. Enfim, eu aprendi a lidar com esse elemento surpresa com muita receptividade. E mais do que isso, me alegrar, né, com isso. E aí entra de novo essa imagem, né, essa imagem da estrada, né, como uma metáfora da vida, porque eu acho que é um pouco assim na vida também, né? Você se planeja para uma viagem ou para a vida,
ok, não significa que vai acontecer. E eu acho que tanto na vida como nas viagens, normalmente as coisas mais legais, essa é a minha experiência, que nos acontecem, são fruto do inesperado. É aquele emprego que você não achava, que você estava batalhando por um e vem o outro. É aquele roteiro casual. Por isso que eu escrevo no livro, né, que todo viajante tem um mapa na sola dos pés. E confiar nesses pés, né? Confiar nessa intuição, confiar nesse caminho. Aquela velha história de que o caminho se faz caminhando. O Carrasco até fala disso no prefácio, né? Então, eu acho que o acaso é um ótimo anfitrião, e tem sido para mim, né? Então, eu acho que viajar é um pouco isso, né? É você voltar a acreditar um pouco nos seus próprios pés, né? O John Lennon tem uma frase maravilhosa, né? Ninguém vai fazer melhor que ele. A vida é aquilo que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? Eu acho que essa é a ideia de estrada, né, que está no livro. Eu acho que atravessa todos os textos de alguma forma, porque talvez seja um pouco a ideia que eu tenho sobre a vida também, né, que se reflete nesse livro, eu acho que de uma forma muito clara. Eu me lembrou o texto do Vigo, né, que é completamente fora do roteiro de todo mundo vai para lá, né? Não, eu ensaiei o Caminho de Santiago. Isso é uma curiosidade. Ensaiei o Caminho de Santiago, acho que umas 4 vezes na vida. Ensaiei seriamente, assim, de procurar informações e voos e trens e etc. Como chegar. É o caminho maior, é o caminho menor. E nunca consegui, por diferentes razões, fazer o bendito Caminho de Santiago. Carregava até uma certa culpa, né? Não é possível que eu não consiga planejar isso na minha vida. Enfim, um belo dia, entrevistando um músico de Vigo, que até tem uma parceria super... Quem me apresentou ele foi o Celso Adolfo. Ele falou assim, você tem que ouvir Carlos Nunes. Eu entrevistei o Carlos Nunes e ele disse, olha, um dia que você estiver ali, passando pela Europa, pela região, vá conhecer Vigo. E eu fui. E eu olhar no mapa e tal, e pesquisar na internet, mas eu estou do lado de Santiago de Compostela, e agora? Então, como que eu não vou lá? Como que eu não vou? Então, eu cheguei à catedral... Virou peregrina sem estrada. Mas eu cheguei e eu me senti uma peregrina chegando ao seu destino final, assim, verdadeiramente emocionada. É isso, é o acaso, né? Eu cheguei, talvez eu tivesse que chegar por esse caminho mesmo, né? E fui. E vivi coisas incríveis. Acho que os peregrinos vivem sem ter feito a estrada, né? Uma peregrina sem estrada mesmo. Sim. Mas o que faz um peregrino, né? Qual é a estrada? Onde ela está, né? E tem os lugares também que você visita mais de uma vez, né? E chega lá sendo não é a mesma pessoa de antes, sendo outra Daniela, né? Que é o que acontece com a gente. E isso também me tocou muito no texto, porque eu acho que isso vai fazer com outros leitores também, de se reconhecer na sua literatura. Tipo, isso já aconteceu comigo? Aquela Josane que foi ali também não é aquela mais. Eu quero te pedir para falar desses lugares. Nem todos são flores, né? Igual Paris, que é engraçadíssima essa história com Paris. Minha história com Paris... Mas é uma metáfora, né? Todo mundo tem uma Paris na vida. Um lugar que todo mundo diz para você ir, e você foi, e não é que você não gostou, assim, são coisas que estão além do gostar, né? Você não entrou naquela cidade, talvez, do jeito que você imaginava que fosse entrar, você não absorveu aquelas informações, né? Então, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora. Depois, aqui, um trechinho. A Dani me falou assim, vamos falar de coisas divertidas também, para não ficar falando só... Não, eu e Paris temos uma relação complicada. Desde a primeira vez que nos vimos, faltou a chamada química. Como quando você conhece alguém que todo mundo diz que é bonito, charmoso e irresistível, por quem todos se apaixonam, mas você não se sente atraído. Reconhece todas as qualidades, mas seu coração simplesmente não bate mais forte ao conhecer aquela pessoa. Foi assim comigo. A primeira vez que visitei a cidade, na virada do século, um amigo querido, que já se foi, que viveu uns anos por lá, passou horas durante o jantar me contando dos encantos de Paris.
Fiquei uma semana hospedada na casa de amigos que estavam viajando e, apesar de ótimas recordações desses dias e encontros, passei meu último dia em casa, exausta e vencida, por não conseguir sequer pedir um crepe sem algum esforço, desprezando a chance de conhecer aquele museu que abriga uma das melhores coleções de arte moderna do mundo. Qual não foi a minha surpresa ao voltar e contar a ele das minhas impressões e ouvir uma gargalhada? Dani, já sei, você é do tipo que adora Londres, né? Nunca entendi direito a comparação, mas ele estava certo. Que é um pouco essa ideia, né, de que de você também, a gente estava falando do acaso, né? Eu acho que tem isso de você não viajar também com imagens prontas, né? Que isso também pode ser um estraga-prazeres, né? Você pode ir a Paris e não ir à Torre Eiffel, você pode ir a São Paulo e não ir ao bairro da Liberdade, né? Você pode visitar a Catedral de Santiago de Compostela sem ter feito todo o caminho. Eu acho que é um pouco se permitir um pouco viajar, né, pela estrada e tentar não carregar imagens prontas, muitos preconceitos, né, seja sobre a cultura daquele país, né. Eu vivi 7 anos na Alemanha, eu ouvia coisas absurdas da Alemanha, de pessoas que visitavam imaginando encontrar isso ou aquilo, e eu falo, bom, mas você está aqui, que tal experimentar a Alemanha que você está vendo diante dos seus olhos, né? Tem uma história, sim, mas que está aqui te apresentando outras possibilidades, né? Então, eu acho que talvez o meu erro tenha sido chegar com imagens muito prontas, onde eu deveria ir, o que eu deveria fazer. Isso foi uma lição que eu trouxe para mim. Nunca mais viaje assim, né? Então, mas é bom, só que não é o que você estava esperando. E talvez por esperar alguma coisa que não aconteceu, você se frustra, né? Vamos abrir para perguntas? Alguém quer falar com a Dani, fazer uma pergunta? Aqui o Daniel com o microfone. Boa noite, Kiko Ferreira. Boa noite, boa noite. Boa noite, Kiko Ferreira. Amiga e parceira de trabalho. Bob Dylan tem um verso que eu considero um dos mais bonitos da música, que é o seguinte: Time is an ocean, but it ends at the shore. Quer dizer, o tempo é um oceano, mas termina na praia. E a gente que trabalha com jornal, rádio, televisão, o tempo para a gente costuma, na maioria das vezes, ser muito curto por tanto de coisa que a gente tem que dizer. Então, a gente precisa fazer o texto, mandar a locução, mandar o flash, fazer o flash ao vivo, e muitas vezes a gente deixa escapar, às vezes até o que era o principal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do tempo nessas duas carreiras, como jornalista e como escritora, né? Como é que você equaciona essa história do tempo para fazer um bom texto, para fazer um bom flash, para fazer um bom vídeo, um bom áudio e para escrever um livro? Hoje eu trabalho num tempo mais dilatado, que eu acho maravilhoso, né? Eu sempre tive uma angústia com deadline, assim. Sempre tinha a sensação, uma certa frustração de não ter feito o melhor que eu podia pela pressa, né, do deadline. E acho que isso é um drama de todo jornalista, né? De alguma forma. Até que a gente fica em paz com isso e faz o melhor possível, né? O tempo que eu dedico à literatura é completamente diferente, assim. O tempo da escrita ele é quase diário na minha vida. Eu sento e escrevo para newsletter, para algum projeto que eu esteja fazendo, para nada, né? Eu aprendi a ser um pouco zen na minha escrita. Sabe aquela coisa da mandala? Eu não tenho muita pena de desfazer a mandala. Eu escrevi isso aqui, mas ficou muito ruim. Não gostei. Eu aprendi a fazer isso assim, sabe? Vou lá e apago. E tem até uma certa alegria nisso, um desprendimento, né? Mas o tempo ele sempre nos escapa de alguma forma. Outro dia eu estava lendo aqui com não me lembro qual foi o autor, mas eu achei isso tão incrível, assim, tão verdadeiro, né? Que a gente parece que vive uma vida inteira para nos aproximar de quem somos, para daí terminar a viagem, ou seja, morrer. Então, acho que, de alguma forma, essa é uma angústia tão humana, a sensação de que, de alguma forma, o tempo sempre vai nos escapar. Então, vai escapar para a literatura, vai escapar para o texto jornalístico. A gente sempre está, de alguma forma, com ele escorrendo pelos dedos, né? Eu acho que há uma paz possível nisso, né? Eu entender isso, de você aproveitar bem o tempo que você tem, seja ele qual for, né? Mas o que eu tento fazer hoje,
ao contrário do que eu fazia nas redações, é me permitir essa mágica do apagamento, do recomeço, né? E de uma síntese. Eu acho que eu escrevo cada vez mais para escrever cada vez menos. E isso tem a ver com o tempo também, eu acho, né? Você está falando com o tempo que você dedica àquilo, porque você vai, né, cortando. E dentro completando esse tema, o que com o tempo você considerava um grande feito, um grande lugar que você foi, um grande acontecimento, que com o tempo ele foi ralentando até se desistir dele ou mudar a posição, e o contrário, alguma coisa que na época você não valorizou e que na hora de escrever o livro, na hora de trazer isso para o nosso tempo de hoje, você revalorizou para positivo, para mais. Mas você está se referindo a viagens, a lugares onde eu estive? Sim, lugares, pessoas, acontecimentos, né? O que o tempo apagou assim em relevância e que o tempo valorizou. Né? Valorizou. Que com o tempo era uma coisa que você achava banal, que se valorizou. Eu achava banal o tempo dos afetos. E isso, cada vez mais, eu acho a cereja do bolo. Assim, eu acho a grande obra de uma vida, a construção dos seus afetos. Hoje eu dedico um tempo para isso, para esse que me é muito precioso. Acho que isso é uma dimensão nova, recente. Da mesma forma, eu acho que eu entregava muito do meu tempo para uma dinâmica de sucesso que hoje não faz muito sentido para mim mais. Eu acho que você pode realizar coisas incríveis dentro de uma outra percepção. Não sei se te respondi, mas eu acho que as coisas podem ser mais naturais nesse sentido, né? Sem muita energia, assim, né? Eu acho que a dedicação de uma vida ela vai aparecer em tudo que você faz. Tudo que você faz com seriedade, com compromisso, se manifesta naquilo que você faz. É inevitável. Você não precisa se esforçar para isso. É só continuar trabalhando. Keep walking, né? Keep doing. Ali, Carlos Marcelo. Bom, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, queria parabenizar pela edição. Os textos a gente já sabia, já imaginava que seriam de altíssima qualidade, mas a edição realmente me surpreendeu, não só pelo trabalho da Miguelin, mas pela edição eu acho que ela compreendeu o que é o livro. E ela, na verdade, ela alavanca e faz parte da narrativa. A edição está completamente integrada à narrativa. Então, o livro destaca ainda mais os seus escritos pelo ritmo que foi colocado na edição. Então, eu queria fazer esse registro. Mas me chama a atenção, Daniela, que, de certa forma, claro, são livros muito diferentes, mas, ao ler o teu livro, eu me lembrei muito das Cidades Invisíveis, do Calvino, porque a cada capítulo, e os seus são breves, né? Textos a gente tem uma surpresa, a gente tem um encanto, a gente está indo para um lugar imprevisto, que é o que acontece um pouco com o livro do Calvino também. Claro que ali são cidades imaginárias, mas muitas dessas cidades também são imaginadas por nós a partir dos seus olhos, né? Ou foram visíveis apenas pelos seus olhos. Aí eu queria te perguntar agora sobre as cidades que você não viu, ou seja, as cidades que você viu pela literatura. Quais foram as cidades que você descobriu, os lugares que você descobriu que eram invisíveis e que a literatura te proporcionou, que você enxergou, e depois você confirmou ou não? Ou seja, você percebeu que eu não fiz uma pergunta sobre o seu livro, né? Mas sobre sua vida literária. Mas é ótimo, adoro perguntas de editor. Bom, primeiro eu preciso dizer que, aproveitando a presença do Alexandre Machado ali, que você acho perfeito, concordo plenamente, e que o projeto gráfico do livro tenha conversado tanto com o que está dentro, né, desses textos, assim, é muito bom para um autor ser compreendido na sua escrita, né? E eu quero fazer um agradecimento aqui ao meu editor que está ali, porque isso é muito emocionante, você sabe disso. Isso é muito emocionante para um autor. Todo mundo que escreve aqui sabe disso, né? Se entregar e alguém fazer daquilo. Eu não vou nem dizer que é exatamente o que eu imaginei, porque eu não tinha imaginado nada. Eu sou muito sincera. Quando o Alexandre assumiu a edição do livro, eu falei, olha,
vamos fazer junto. Eu só penso que precisamos ter fotos, né, de alguma forma. Então, é muito legal, é muito emocionante, eu estou muito feliz com essa edição. Sobre a sua pergunta, eu vou ser também bem espontânea, assim, Praga, por causa do Kundera. Eu estava pensando recentemente na morte dele, né, quando da morte dele, eu estava pensando na importância que A Insustentável Leveza do Ser teve na minha vida de leitora. Eu devia ter 14, 15 anos, 16, talvez, não me lembro exatamente. E eu li aquele livro, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Viajava-se muito menos naquela época, inclusive, eu acho, né? Para longe, assim. E eu fiquei bebendo daquela cidade, daqueles personagens que estão tão intrinsecamente arraigados naquela cidade. Eu não consigo imaginar, não sei se alguém aqui discorda, mas não dá para imaginar aquele livro em outra cidade, não só pelo contexto político, mas porque aqueles personagens parecem carregar a cidade dentro deles, né? Então, curiosamente, é uma cidade que eu não conheço, mesmo tendo morado, né, na Alemanha há muitos anos. Eu não conheço Praga, mas é uma cidade que eu conheci na literatura e que permanece, até hoje, uma cidade imaginada para mim, né? Ou seja, então a gente pode aguardar talvez um segundo volume, que o dia que encontrei Milan Kundera nas estantes, né? Nas estantes, de né? Praga. Ou vai lá um encontro paranormal, assim, uma coisa. Quem mais? Laurinha ali. Laura também escritora. Boa noite, Laura. Oi, boa noite. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre o seu processo de escrita do livro, porque você falou que você escreveu os textos depois que você já tinha feito as viagens, não foi durante, né? E aí eu fiquei pensando se foi difícil para você, se foi um desafio se reconectar com as sensações, as experiências que você teve ao longo dessas viagens e conseguir encontrar as palavras para expressar isso. Não, porque, na verdade, acho que talvez o meu compromisso com uma certa fidelidade ao lugar, com algumas exceções, tem alguns textos, por exemplo, quando eu estava em Stonehenge, eu me preocupei até em pegar algumas medidas, né, para não falar bobagem. Essa pesquisa posterior eu fiz em alguns textos em que eu achava que era importante você dar ali algum suporte para o local, assim, explicar um pouco para as pessoas do que se trata, o que é aquilo, onde está localizado, qual o tamanho. Mas isso, acho que talvez tenha sido uma questão secundária. Assim. A memória foi trazendo essas viagens, esses lugares e cenas, né? Porque quando você lê o meu livro, você vai, eu li alguns trechos aqui, mas assim é o que o Carlos Marcelo falou, assim, o que salta de cada texto é uma cena normalmente, né? Assim, é um encontro, um lugar. Então você vai desde um carrossel em Firenze até uma igreja em Arraial da Ajuda, passando pela neblina de Ouro Preto, ou uma treinadora de cães na Suécia, uma igreja Sami na Lapônia, uma rua de Buenos Aires. Então são memórias que me acessam num lugar onde não tinha muita preocupação em ser muito, sabe, ali retratar de uma maneira muito fiel aquele lugar, ou o que eu vi, ou que dia que foi, essas coisas que eu acho que poderiam ser mais importantes se fosse esse o foco, né, do olhar mesmo. Mas como foram viagens resgatadas pela memória, eu deixei a memória organizar com o impacto, com a emoção, com do que aquelas viagens, talvez até depois, né? Acho que é um exercício interessante, pensando melhor, a partir da sua pergunta, talvez eu tenha visitado de novo, né? O Saramago falava isso, né? Que a gente, como é que é aquela frase dele, que a gente nunca, uma viagem nunca termina de alguma forma. Você sempre vai ter que voltar ali. Ele fala de um jeito mais bonito, mas assim, o sentido é esse, né? Você sempre vai ter que voltar ali naqueles lugares
para ver alguma coisa que você não viu, sentir um cheiro que você não sentiu. Enfim, nesse sentido, eu acho que, de alguma forma, eu voltei nesses lugares. E talvez tenha me permitido uma liberdade poética para não apenas revisitá-los, mas para ressignificá-los. E aí a memória ficou solta, livre, fazendo o que ela queria, na verdade. Né? A gente fica até um pouco na dúvida, assim, sem saber o que vem primeiro, se é o lugar ou o sentimento na hora de escrever, né? Verdade. Acho que veio junto, assim. Acho que os lugares foram trazendo sentimentos à tona. E aí, de novo, eu acho que ter escrito num período de confinamento traz uma energia para o livro que é muito emocional. Né? Talvez eu tenha realmente resgatado na memória esses sentimentos que estavam ali tão contidos, não apenas em mim, mas, né, todo mundo. Então, foram viagens que eu refiz, né? Trajetos que eu refiz. Alguém? Boa noite, qual é o seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Roberto. Boa noite, bem? Roberto. Tudo jóia. Você veio, Roberto? Eu vim, que bom! né? Exatamente. Eu te acompanho aí nas redes sociais, né? E registrando, eu a conheci ao meio-dia no programa Via Mundo, né? Que, né, me soava como uma música de Chopin, uma voz uníssona, né? E falava sobre ver o mundo, né? E hoje estou aqui, que eu não li o livro ainda, né? Para poder degustar sobre viagens, né? Eu achei bacana esse ciclo que não terminou, né? Eu achei bacana esse fato. Sobre a despretensão e sobre a exclusão de lugares também, que você não teve essa pretensão, né? Que não te direcionou isso. E, como disse um professor de geografia minha no pré-vestibular, a viagem é o maior investimento que a gente faz para si. Né? Hoje, se eu encontrasse com ele, né, para si e para os outros. Né? Então, assim, te perguntando, como é que isso pode ter te interferido, vai interferir ou não, sem limite, sem essa coisa de estreito, das suas próximas viagens, assim, sabe? Como é que você vai repensar suas próximas viagens? Porque a viagem também é uma decisão, né? Não aquela coisa de logística. Fica-se um ponto de curiosidade. Você diz a partir do livro? A partir do livro e a partir também do efeito que esse livro vai causar nas pessoas também, né? Com os retornos que você vai ter. Eu tenho sentido, nesse curto período de tempo, né, que o livro foi lançado, eu tenho sentido que é um pouco isso que a Josiane falou. Assim, as pessoas se identificam de uma maneira muito emocional com o livro. Assim. Porque essa essa é a linguagem. Né? Eu não estou ali realmente escrevendo sobre lugares, mas, né, como o Carlos Marcelo também falou, assim, eu tento surpreender um pouco o leitor assim, com alguns encontros, com algumas cenas que talvez ele não estivesse esperando necessariamente ali. Né? Eu acho que eu vou continuar viajando como eu sempre viajei, assim, ou como eu aprendi a viajar, né? Vendo o mundo, para usar uma imagem linda que você trouxe para mim, né, de um projeto que me é muito caro, né? Um programa de rádio que eu conduzi aqui, na Inconfidência, por 5 anos. Então, eu acho que é isso. Eu vou continuar viajando como quem coloca todos os seus sentidos no mundo, né? Porque acho que é disso que se trata. E aí é que que a gente pode estar falando de uma experiência que eu acho que, como tudo na vida, né, quando você se abre para elas, com o intuito, com o objetivo de se transformar de alguma forma. Né? Talvez por isso tenha tantos elementos, assim, tantas referências do universo das artes, né, que é o meu universo como jornalista cultural, porque eu acho que a arte é isso, ela é o que nos transforma. Ela também é alguma coisa que requer os nossos sentidos no mundo, né? Eu acho que a literatura é isso, né? Eu estava em Óbidos, onde eu lancei o livro em Portugal, num festival de literatura de viagem. Foi muito legal lançar o livro dentro desse contexto, onde todo mundo ali estava falando sobre isso, né? Como um primeiro movimento do livro. Para mim foi bem interessante, bem enriquecedor. E ouvir pessoas que estão ali, como o Zé Luiz Peixoto, que é um autor, um escritor português, que escreve literatura de viagem há muitos anos, se especializou nisso, apesar de fazer outras coisas muito bem. E conversando com ele, ele falou uma coisa que eu achei incrível, assim, né? Toda literatura é viagem. Porque quando você viaja,
assim como quando você lê um livro, né? Não vou nem dizer escrever, mas como a experiência do leitor mesmo, né? Você tem alguma curiosidade ali que te move, e acho também que tem alguma coisa que é uma busca em direção ao outro, né? A literatura ela provoca isso. Você está entrando num outro mundo, né? Tem um desejo de ir ao encontro de um outro, né? Que escreve. Assim como eu acho que esse é um movimento primordial das viagens, né? Então acho que tanto a literatura, talvez por isso toda a literatura seja uma viagem, né? E também porque no final das contas, eu acho que ambas são sobre a experiência humana. E eu acho que, no final das contas, é isso que interessa, a vida, né? O que nos interessa é a vida. Então, eu acho que é isso, viajar é colocar os sentidos no mundo. Acho que ler é um pouco isso também. Acho que ouvir, usufruir de todas as linguagens artísticas é um pouco esse o movimento, né? Alguém? Boa noite, qual o seu nome? Boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Dani. Queria fazer uma pergunta de curiosidade, enquanto alguém que acompanha a trajetória da Dani profissional bem de perto, assim, e nos acostumamos a ver uma jornalista muito segura e com uma assinatura textual muito estruturada durante tantos anos, né, fazendo isso tão bem, e que de repente começa se aventurando sem saber exatamente, como ela bem contou na literatura. Como que se sentir em dúvida sobre um texto estar bom ou não, depois de ter tanto tempo de certeza no fazer jornalístico, que foi algo que você aprendeu a fazer, né, numa universidade, e o quão esse processo, até o livro ficar pronto, e você dizer, posso entregar a um editor, o quanto isso foi solitário, de autoanálise e revisão, e o quanto em algum momento você compartilhou com alguém algum trecho ou testou em alguma das mídias onde você coloca? Como que isso aconteceu? 2 pessoas leram meu livro antes do meu editor. O Carrascosa, para fazer o prefácio, e quem é a segunda pessoa? Eu mesma. 2 pessoas leram meu livro, o Carrascosa e eu mesma. Eu não quis mostrar para ninguém. Quando o Alexandre leu o livro, eu também não me senti assim muito assustada. Eu acho que eu passei por um processo de muitos anos nessa dúvida. Então, de alguma forma, ali eu me libertei, né? Sobre a sua pergunta anterior, eu acho que a segurança, ela, no meu caso, pelo menos, ela nunca veio de nenhuma certeza. Eu acho que ela veio de abraçar a dúvida, de saber da dúvida e de me permitir, né, a dúvida. Eu desconfio muito das certezas. Eu acho que elas são muito limitantes, profissionalmente, principalmente. Eu acho que em algum momento, quando a gente tem muitas certezas, a gente para de crescer, de se expandir, né? Então, pode transparecer isso, mas eu acho que a segurança ela vem de se saber tão imperfeito, tão falho, tão passível do próximo tombo, como já caí várias vezes, né? Então, eu acho que a literatura ela é uma coragem, sim, que eu me permiti após descobrir de uma maneira muito intensa e profunda que a vida era o mais importante. Então, eu podia colocar os meus medos, sabe, num cantinho e dizer, fiquem aí, eu sei que vocês existem, mas eu já enfrentei monstros maiores, assim. Então, eu acho que isso muda um pouco a sua perspectiva, né, de ser falível, sim, né, de saber que o erro está logo ali na esquina e você vai encontrá-lo te esperando, aliás, né? Não sei se respondi. Mas eu acho que vem de uma segurança também, de uma 4ª capa assinada por Mia Couto, né? Sou garota de sorte.
de receber um retorno do Carrascosa de primeira, né, Dani? Então, depois que ele leu, acho que precisava, depois desse prefácio que ele fez, precisava mostrar para mais ninguém, né? Vamos falar um pouquinho da Carrascosa, desse convite a ele, né? Eu tenho essa sorte, né, de ter encontrado 2 autores assim que de cara, quer dizer, todos 2 me deram a mesma resposta, né? Porque tem 2 coisas que eu sei quando eu escrevo um livro: o título e quem vai fazer o prefácio. No meu primeiro livro publicado pela Dark Side Books, o editor o convite ao Mia foi um convite que eu fiz, e agora o convite ao Carrascosa foi um convite que eu fiz. São as 2 únicas certezas que eu tenho: o título e quem vai fazer o prefácio. De alguma forma eu me conecto, a minha escrita se conecta com alguém, e o Mia fez uma 4ª capa. Bom, é o Mia Couto, eu sei, ele é incrível mesmo, mas ele fez uma 4ª capa tão sensível, ele capturou exatamente naquele texto ali do Amanhã, Hoje é Ontem, o que... Fala um pouquinho. Ele fala disso que tece o ontem, o hoje, amanhã. Aí ele menciona Sherazade, a ideia de alguém que conta uma história para não morrer. Então, eu não consigo imaginar uma coisa... Eu até me emociono, porque é tão forte, tão visceral e tão estrutural do que está ali por trás de todas aquelas páginas escritas, sabe? E da mesma forma, o Carrascosa, ele... Então, assim, eu estava dizendo que todos 2 me disseram: mande o livro. Eu falei, bom, o não eu já tenho, eles vão ler, eu sou cara de pau mesmo, então vamos lá. E todos 2, para minha sorte, aceitaram e fizeram textos assim que apresentaram os meus livros de uma maneira extremamente sensível e verdadeira, eu acho, né? No sentido de estar falando muito do que está por trás da escrita, né? Então, quando o Carrascosa fala, por exemplo, que os itinerários do livro são itinerários que fogem do espaço-tempo real, são muito mais expedições pelos domínios dos sentimentos. Então, acho que dessa mesma forma tem ali uma definição que é tão bela, né? Que é tão verdadeira. Então é isso. Eu tenho essa alegria de ter sido lida, né? Isso é um aval, sim, né? Mas nesse caso, o primeiro livro tem uma outra história, né? Porque foi uma edição independente, depois foi publicado, primeiro uma edição independente aqui da Ramalhete, depois pela Dark Side, né? Esse livro é diferente. Ele nasce depois de muitos anos, né? Eu poderia, sim, ter apresentado ele para vários amigos. Eu tenho amigos incríveis, escritores, poetas, mas, de alguma forma, eu fiquei, talvez, assim, pensando que, não só porque o Carrascosa leu e topou, mas eu acho que você vai se perdendo também, sabe? Alguém vai dizer, mas muda isso, mas... eu sou um pouco preguiçosa. Depois que eu faço, eu trabalho muito, trabalho, mas aí, quando eu faço, eu sou um pouco teimosa, sabe? Eu falo, vou mexer nesse livro de novo, alguém vai me falar uma coisa que eu tenho que mudar, e agora eu já não sei, porque aí vem um outro... Você está aberto a várias interpretações, como vão ser as interpretações dos leitores, de alguma forma. Claro que escritores são leitores muito especiais, mas eu preferi dar um susto nos meus amigos depois, deixar eles me falarem depois que o livro tivesse publicado. Mais alguém quer perguntar? Mais 2, para a gente encerrar. Boa noite, qual o seu nome, por favor? Rodrigo Leste. Boa noite, Rodrigo. Tá boa, Dani? Meu amigo da bitomania. Boa. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, não. Eu quero fazer um comentário, né? Vários aspectos aqui foram levantados sobre as qualidades do livro, eu estou lendo, mas eu acho que a viagem principal da Daniela é a viagem no encontro com ela mesma. Eu acho que, até você falou, né, que no prefácio eu não me atentei a isso, mas eu estou replicando esse aspecto, e isso é feito com muita elegância. A escrita é refinada.
o seu livro, ele, né, na síntese que você mencionou, você apresenta um cenário incrível e faz essa viagem para dentro. E é interessante, por exemplo, Ouro Preto, que dialoga com uma visão muito interessante do Cortázar, que tratou de Ouro Preto mais ou menos como você trata, com essa coisa do sobrenatural, dos fantasmas, da neblina, dessa cidade mítica. Então, eu queria valorizar o aspecto além do aspecto gráfico, as fotos são incríveis, e o tratamento pastel que elas receberam combina com o tipo de narrativa. Mas a qualidade literária me surpreendeu. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Vamos aí para o próximo. Ninguém perguntou do Bob Dylan. Olha que engraçado. Eu que não o que eu vou mais perguntar. respondi para os jornalistas. Ninguém aqui quis saber do Bob Dylan. Agora é o Pablo. Quem sabe é ele que vai Kiko perguntar. até citou, né, o Bob Dylan, mas ele foi elegante, foi elegante. Pois é. Oi, Dani, tudo bem? Ei, eu sou o Pablo. Ei, Pablo. Pois é, caindo assim de paraquedas sem ter lido o livro, sem nem ter folheado nada, mas assim atento a todos os comentários elogiosos. Eu fiquei pensando assim, como se começa a escrever um livro assim como você talvez nem tivesse assim, né, um roteiro ou algo assim específico do que falar, mas a coisa foi acontecendo durante a própria escrita, né? Se você pretende para o próximo livro, que obviamente já está todo mundo aguardando, o mesmo tipo de processo intuitivo, se você pensa numa coisa mais arquitetada, com, enfim, uma coisa mais ficcional, com personagens ou algo assim. Isso é uma pergunta. A outra é se essas viagens foram condensadas num período de tempo ou foram da vida inteira? Dos últimos 25 anos. Os 25 mas anos. Eu só descobri porque, ao fazer o release, a gente se deparou com essa pergunta. Mas aí eu pensei qual foi a primeira viagem, fiz as contas. Então, elas estão ali nesse período de tempo. Algumas bem mais recentes, outras bem mais antigas. Tem um texto em que eu vou e volto no tempo, porque é um lugar que eu visitei 2 vezes, né? Stonehenge, por exemplo. Aí eu tento fazer uma conexão, uma travessia mesmo entre esses tempos, né? Diferentes. Mas não foi... Mas se eu pensar, por exemplo, em Ouro Preto, eu estou ali, na verdade, me reportando a uma cidade que não tem tempo para mim, né? Eu me dei conta disso falando sobre o livro e em Óbidos também. Que Ouro Preto talvez tenha sido um marco inicial para mim, desse misto de estranhamento e deslumbramento que é a viagem, né? Porque ali, quando criança, quando eu falo da cidade, me reporto a primeira vez que eu estive lá, ainda criança, numa excursão da escola, e que foi a primeira vez, provavelmente, que eu entrei numa igreja. E aí eu fiquei muito fascinada com aquele ar, né, com as sensações, com o mistério da fé mesmo. Eu era uma criança diante do mistério da fé, numa cidade não qualquer, mas Ouro Preto. Então, eu acho que ali tem um marco inicial do livro que eu só percebi depois de escrito, depois de responder uma pergunta, num bate-papo como esse, né? Então, essa coisa do tempo, de novo, é muito fugidia, né? Assim, alguém já falou que tudo que vem depois da infância é memória, né? Tudo que a gente vê, é o olhar da infância e depois tudo é memória, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa, né? Assim, um tempo bem dilatado. E sobre um próximo livro, não faço a menor ideia. Qualquer coisa que eu diga aqui é uma grande lorota. Mas eu não descarto a possibilidade, nem digo da ficção, eu não me vejo... Eu sou uma jornalista, acho que assim que eu me identifico para mim mesma, antes de mais nada, eu acho que eu tendo a escrever sobre o que eu vejo,
de uma maneira que é não ficção. Posso mudar essa opinião, mas eu realmente não me vejo como uma ficcionista, não enxergo as qualidades na minha escrita para isso, honestamente. Não tenho essa ambição também, literária, digamos assim. Eu acho que eu sou muito movida pelos temas, né? Talvez isso seja uma característica do jornalismo, né? Alguma coisa me convoca e eu escrevo sobre ela, e aí eu insiro a minha escrita, né? A minha forma de escrever, mas acho eu que vai continuar sendo assim. Espero que eu escreva mais um livro. É isso, a Dani me relatou que a inspiração para esse surgiu lá em Estocolmo, né? Desceu, ela gravou um vídeo para ela mesma, falando a ideia coisa de maluco, do próximo né? livro. Que se faz no século XXI. A pessoa escreve um livro, manda um e-mail para ela mesma, grava um vídeo para ela mesma. Como eu estava no meio do nada, eu estava com o celular e eu não tinha conexão de... Tem umas coisas que eu tiro do celular para não ficar muito escrava, né? Da coisa tecnológica. Então, eu estava ali com o celular que gravava, basicamente, na cidade mais ao norte da Suécia, e menos 20. E aí eu gravei um vídeo para mim mesma, gente. Eu confessei para a Josane. Olha, eu vou escrever agora, sim, vou começar. É muito psicanalítico isso, de certa forma, né? Você ficar conversando com você mesma. E aí, o que você falou no vídeo? Que eu sabia que o segundo livro estava a caminho agora. Porque aquela viagem foi extremamente transformadora. Isso eu conto no livro. Eu acho que o livro ele vai chegando nesse lugar profundo, frio, que é essa zona ártica, né? E onde eu acho que essa experiência física do frio, a língua, você não entende nada, os hábitos, né? A Suécia é um outro planeta, de fato. Não sei se alguém aqui conhece. Tem vários outros planetas no mundo, mas esse foi especialmente para mim muito, muito forte. E eu tive uma experiência lá que está contada aqui no livro, que eu acho que foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Você falava sobre isso, né? Você me perguntava sobre isso ali no camarim, que foi andar com huskies, né? Que chama Mulher que Corre com os Huskies, né? O texto. Depois eu vou ler um pedacinho para vocês, se você deixar. Pode, se tiver tempo. E eu acho que ali eu estou relatando uma experiência que foi de muito medo, de muita conexão, né, com alguma coisa que é selvagem, que está fora, mas que fala com o selvagem que está dentro, né? É uma entrega assim para um... Imagina você caminhando no meio do gelo, numa noite escura, onde não tem praticamente lua. Você tem que confiar naqueles cachorros que, de repente, perdem o faro. E aí você cai na neve, e você tem que levantar, e você tem que confiar naqueles cãezinhos lindos que a própria treinadora vai dizer, a gente tem que parar aqui agora porque eles perderam o faro, senão eles ficam cansados. Então, isso para nós, bichos urbanos, tropicais, é uma coisa tão forte, foi uma conexão tão profunda com essa natureza selvagem e com uma fé naquilo que se apresentava ali para mim, os cães, que eram os meus guias, né, naquele momento ali. Então, acho que isso acionou algum tipo de percepção dentro de mim, que era o início do livro, mas eu não tinha a menor ideia exatamente do que seria, né? Mas ali alguma coisa se abriu, né? Se expandiu e se abriu. Eu acho que é assim que talvez as ideias surjam, né, para a gente, quase sempre, a partir de alguma coisa que você vê, que você escuta. Conheço pessoas que escreveram livros, fizeram verdadeiras pesquisas jornalísticas a partir de um comentário de alguém numa mesa, né? E aquilo gerou uma pergunta, etc, etc, etc. Então, Estocolmo e essa região ali da Lapônia teve esse impacto sobre mim. Acho que é ali que o livro realmente nasceu. Antes de você ler, Dani, aí você lê para a gente encerrar, eu quero te pedir para falar um pouco também de dois textos que eu acho bem importantes nesse livro,
que é Arraial da Ajuda e Stonehenge, né? Que é um lugar que você vai antes quando você descobre que está com câncer, e o outro que você revisita, né? Quando você está curada. Quero te pedir para falar sobre isso. Não tinha percebido isso. Adoro gente que lê o livro da gente com atenção, né? Eu nem tinha notado isso. É verdade, não, mas é verdade. Arraial é um Ouro Preto na minha vida, né? De viajante. É um lugar ao qual eu sempre volto. E acho que é quase uma antítese, né? De Ouro Preto, Arraial da Ajuda, pensando bem aqui, assim, porque, né? Aquele sol, né? Em oposição à neblina, aquela leveza em oposição a uma espiritualidade que é densa, né? Eu acho que as viagens curam, né? As viagens para dentro, principalmente. E às vezes o itinerário de fora é só um facilitador, né? Então eu acho que Arraial, eu vou para Arraial. Quando eu recebo o diagnóstico de câncer, eu queria ir para algum lugar onde eu pudesse me preparar emocionalmente. E aí eu pensei em Arraial e fui para lá. E me lembro isso, eu narro no livro, né, de eu ter entrado na igreja de Arraial da Ajuda, onde eu rezei por ajuda. e mais que isso, né, onde eu me conectei com aquele lugar que sempre foi tão especial para mim. E depois de um longo tratamento, eu fui para o frio, né? Eu já busquei Stonehenge, que é um lugar que tinha ficado, né? Foi uma dessas viagens que dão errado, né? Eu tentei 20 anos antes e estava fechado e deu tudo errado. E eu voltei para trás sem ter entrado no Stonehenge. E aí, quando me ocorreu a ideia de o que fazer agora, eu pensei, eu preciso dar uma paradinha lá em Stonehenge. Tem um lugar que espera por mim há 20 anos, né? E eu acredito nisso, né? Eu acredito que assim como a gente não pode estar nunca preparado, né? As coisas têm o seu tempo e alguns lugares esperam por nós, algumas pessoas esperam por nós, algumas coisas, né? Têm o seu próprio tempo. Então eu fui, né, para Stonehenge, entrei, deu tudo certo, mas era uma outra, interessante isso também, porque você volta 20 anos depois e o lugar, de fato, não é o mesmo. As pedras dos druidas, ou, né, seja lá quem foram, continuam ali. Mas todo o entorno já tinha virado muito mais afinado com a ideia de turismo, experiência, e toda a infra, e loja, e produtos, a venda, e etc. Teria sido bem interessante ter conhecido antes disso, né? Mas são essas viagens que eu acho que tem, alguém aqui falou, já não me lembro, que tem um sentido, né? A gente sabe que a gente vai encontrar alguma coisa importante, né? Alguma coisa que pode ser extremamente curativa, né? Eu acho que é o caso. E, de alguma forma, eu também sempre recorri a lugares outros, a viagens, para fechar ciclos, né? Eu acho que isso é uma característica, assim. Ou abrir. E agora, para encerrar... é a mesma coisa, né? Para abrir tem que fechar. Sim, muito bom, Dani. Para encerrar, eu quero que você diga qual lugar que a literatura ocupa na sua vida. Aquelas perguntas que a pessoa devia mandar para você em casa, assim, para você estudar dois dias. Nossa, é um lugar... É um lugar de paz, né, para onde eu sempre volto, onde eu sempre me reencontro. É um lugar de infância. Eu acho que quando eu leio, eu sempre volto a ser aquela menina diante da biblioteca do meu pai, fascinada com os mundos que eu posso descobrir através de outros olhares, de outros autores. Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem a literatura. E é interessante, né, que depois de tanto tempo, hoje, eu escreva também, né, mas muito mais do que uma escritora, eu me considero uma leitora.
É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a música, nem sem a literatura, né? Eu acho que a literatura tem uma característica muito especial, que é a de ensinar a pensar, né? Eu acho que poucas coisas ensinam a gente tanto a pensar como a literatura, e por isso que eu acho que é tão preocupante que as pessoas, principalmente as pessoas jovens, leiam tão pouco hoje. Eu acho que isso é uma luta, uma batalha que vale a pena ser de todos nós, né? Não só de quem escreve, porque eu acho que atrás desse hábito tem praticamente tudo que forma um bom cidadão, né? Reflexão, pensamento crítico, a poesia, a possibilidade de duvidar, né? De fazer perguntas, de encontrar respostas, para depois perdê-las de novo. O outro, né? O encontro com o outro, a capacidade de se despojar dos seus preconceitos, das suas... enfim, eu acho que a literatura ela é uma das coisas que deveria ser realmente uma batalha de todos nós, resgatar a literatura nas escolas, nas universidades. Eu acho que a gente está lendo menos do que deveria. E acho que muito do que a gente está vendo no mundo é reflexo disso. Obrigada, Dani. Quer fazer uma leitura para a gente encerrar? Não, pode fazer. Vamos encerrar. É difícil achar. Pô. Vocês acham facilmente quando vocês têm que ler alguma coisa assim? Ah, o negócio do Husky, boa. Gostou, né? Espera aí. Mulheres que... Eu leio tudo, qual o tempo que a gente tem? Não, né? Uma parte. Não está grande. Deixa eu só achar um trecho aqui. Vou para os finalmente. Lá fora já é breu e os cães uivam. Começa ali uma espécie de ritual. Sinto um arrepio percorrer todo o meu corpo e não é o frio, já que, na verdade, o estábulo é bem aquecido. Nos separamos, então, entre nós, com 2 pessoas em cada um, e lá vamos nós, rumo a 2 horas intensas de contato com o frio, a neve, a escuridão. É para isso que estamos aqui, afinal. Hora de começar a viagem. Pode parecer absurdo, mas só no momento em que eu entro no trenó, eu realizo que vamos correr sobre um rio congelado. A percepção me assusta. Embora eu saiba que as temperaturas rigorosas impediriam qualquer risco de afundarmos, penso na rachadura que há em tudo, como diria Leonard Cohen. Imagino a possibilidade de sermos congelados ali no meio do nada. Afasto o pensamento e entro no trenó. Percebo que o primeiro teste é de confiança. Confiança naqueles cães que saberão nos conduzir e farejar no gelo. Embora não faça a menor ideia de como eles farão isso. Confio e me deixo levar, certa de que estou prestes a viver algo absolutamente fantástico. Me lembro do medo do escuro que me acompanhou por toda a infância e que até hoje costuma me deixar em estado de alerta. Aqui o escuro não me oprime, ao contrário, ele me abraça, como deve ser um útero acolhedor e familiar. Embora eu seja um bicho tropical, a escuridão e o frio são apenas beleza neste lugar. O frio vai acendendo em mim um sentimento de conexão com o meu corpo, um sentimento que já conheço e que faz parte de experiências extremas. Após um percurso que seja talvez de meia hora, talvez um pouco mais, Leia para subitamente o trenó, pedindo que os outros façam o mesmo. Os cães perdem o faro e ela nos avisa que precisamos esperar um pouco ou corremos o risco de andar em círculos e cansar os animais. Após alguns minutos, eles recuperam o sentido do caminho e ela pede ajuda para virar os trenós. É quando mais uma vez me afundo na neve. Dessa vez não consigo me levantar. Estou com neve até os quadris, mas todos estão ocupados em segurar os cães, então preciso encontrar alguma forma de sair dali. Aos poucos, tentando manter a calma, consigo me apoiar no trenó e me levantar. Seguimos viagem em meio à mais absoluta escuridão, apesar da lua no céu. Há partes do caminho em que podemos ver algumas árvores, mas o cenário que se repete é neve e escuro. Como não sinto os meus pés há alguns minutos, decido chamar a atenção da minha guia. Ela para no trenó, se abaixa, afasta a neve das minhas botas e constata que tenho neve dentro das meias. Limpamos tudo e ela me ensina a fazer alguns movimentos e sugere que eu assuma a direção para me movimentar um pouco. Aceito o convite, embora não tenha sido esse o meu plano.
Sempre me sinto mais confortável quando outros dirigem. Tento entender o comando que ela explica, onde frear, como parar bruscamente, como controlar o meu peso em uma ou outra direção para me comunicar com os cães. E aí começa uma nova viagem. Estar em pé, no trenó, em cima daquela neve, daquele rio congelado, com os cães sob meu comando ou fingindo que estão, me fez sentir uma força estranha, como se eu não tivesse outra escolha a não ser confiar. Em mim mesma, na minha guia, nos cães e naquela natureza desconhecida. Estou a alguns quilômetros de distância da fazenda, no escuro da neve, com um grupo de muitos cães e poucas pessoas, e a única alternativa é seguir em frente. Surrender, Dorothy, dizem os olhos do meu cão-guia. A razão passa as rédeas a uma sabedoria primitiva, e é isso que eu faço agora. Eu me entrego à vida nos passos daquele trenó. E aquela natureza selvagem que naquele momento é também a minha. Os olhos de dentro precisam estar despertos. Agora leiam, né? Tá vendo? Agora leiam. Não li o final do texto. Daniela Zupo, muito obrigada por Josane você estar aqui obrigada por É essa sempre um conversa. Obrigada ao Sempre um Papo pelo convite. Obrigada a todos vocês pela presença. É isso.